Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Cristo? Você já cumprimentou o irmão do seu lado? Esse cumprimento aí, fala assim: que bom que você veio na casa do Pai. Quantos tiveram um dia cansativo depois do trabalho e mesmo assim entendeu que o melhor lugar para renovar as forças ainda é na casa do Pai, né? Por favor, abra sua Bíblia, Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo de número 12. Quero externar minha gratidão pelo convite, pastora Virgínia, os demais obreiros, pastores, todos os irmãos que compõem a membresia desta igreja, o irmão Marcelo também, que não pôde vir hoje por motivo de trabalho. Que Deus abençoe, que os céus vos façam prosperar em todas as áreas da vida. Quantos ainda querem ouvir a voz de Deus? Amém. Daniel capítulo 12, somente o versículo 13, a parte A. Amém? Eu peço que você preste atenção naquilo que Deus tem a falar com você. Diz assim, Daniel 12, versículo 13: Tu, porém, vai até o fim. Vamos repetir somente essa parte em 3, 1, 2, 3. Para ensaio foi ótimo. 1, 2, 3. Você pode colocar a mão no ombro do seu irmão do lado e falar assim: tu, porém, vai até o fim. Pode sentar. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o livro do profeta Daniel, ele é dividido em duas partes, já que é um livro onde tem 12 capítulos. Nós vemos que os 6 primeiros capítulos contam uma parte histórica e profética em si. Do capítulo 7 ao capítulo 12 é somente a parte profética. Daniel não é um livro difícil de se compreender, tá? Requer um pouco de atenção e cuidado para não interpretar de forma equivocada, mas não é difícil de se entender. O mais difícil é o livro de Ezequiel. Diante desse cenário, nós vemos esse homem de Deus, conhecido também como profeta da oração. Daniel, ele tinha o hábito de orar. Não há na Bíblia, exceto a parte que Jesus é interpelado pelos seus discípulos, quando eles fazem um pedido: mestre ou Senhor, ensina-nos a orar. Embora na verdade Jesus ensinou ali uma oração modelo, oração não se ensina, oração se pratica. Não existe essa de que eu não sei orar. Se você sabe conversar com alguém, então você sabe orar, porque a oração é uma conversa. O nosso problema é que nós só lembramos de dobrar o joelho para orar, para pedir. E Deus não é gênio da lâmpada para você só ficar pedindo. A oração em si é uma conversa, é um diálogo e não um monólogo aonde somente uma pessoa fala. Mas pastor, e quando Deus não responde? Ele é Deus, Ele responde a hora que Ele quer. Nem sempre que você dobrar o joelho haverá resposta, mas isso não é motivo de você parar de orar. Tem hora que Deus vai responder de imediato, tem hora que Deus não vai responder, tem hora que a resposta de Deus vai vir com ações e não com palavras. Eu creio que tem pessoas aqui que já oraram a Deus e Deus não falou nada, mas respondeu agindo. É assim que Deus faz. Ele não precisa abrir sempre a boca, até porque nós confiamos num Deus e servimos um Deus que muitas vezes, melhor dizendo, vai estar de boca fechada, mas jamais com os olhos fechados e com os ouvidos tapados. Nosso Deus é assim. Ele fala quando quer, da forma que quer
com quem quer. Você vê que um dos homens mais santos da Bíblia, haja vista que é um comparativo com o próprio Daniel, é bem diferente. Daniel, Deus falava com ele, Deus falava com ele. Em outra ocasião, um homem chamado José, Deus não falou com José de forma alguma. Você não vai ver em nenhuma parte da história de José Deus abrindo a boca e falando: José, faz isso, seja fiel, faz aquilo. Mas não. Mas o texto é bem claro em alguns versículos, quando diz que e o Senhor estava com José. Ou seja, silêncio de Deus não é motivo da ausência de Deus. Tá? Grave isso. Pode postar. Mas lembra de mim: silêncio não é ausência. Deus vai estar sempre presente. Mas pastor, e quando eu peco? Se for um pecado aonde não é premeditado, Deus estará presente. Porque tem pessoas que pecam por prazer de pecar. Ninguém aqui está isento de pecado, mas que o nosso pecado venha a ser um esbarrão, um acidente de percurso, para que tenhamos vigilância. Então, pegando aqui a parte de Daniel, nós vemos um homem aonde chegou em Babilônia na sua adolescência, possivelmente com 16 para 17 anos, alguns falam 14, não se sabe ao certo com quantos anos Daniel chegou em Babilônia, tá? Mas o que me chama a atenção é que quando ele chegou, ele decidiu algo. Antes de nós falarmos sobre os quatro versículos que me chamou a atenção em Daniel, eu quero dizer para os irmãos que esse texto que nós lemos, aonde ele recebe uma ordem direta de Deus, Daniel estava aqui com cerca de 90 anos de idade. Eu disse que ele chegou em Babilônia com cerca de 16 anos. Aqui ele já está com quase 90 anos. Possivelmente, tá? Aqui o cativeiro já estava prestes a se findar. Então Daniel passou toda a sua vida histórica dentro do cativeiro. Deus não livrou Daniel do cativeiro, mas Deus usou Daniel no cativeiro. Existem situações que Deus não vai nos tirar, mas Deus vai nos usar Então, nós vemos aqui algo interessante, que com aproximadamente 90 anos de idade, ele recebe uma ordem direta de Deus: Daniel, tu, porém, vai até o fim. Não tinha mais ninguém ali para ouvir isso. Deus foi direto para Daniel. Deus foi um papo reto, sem corte, foi objetivo. Não importa, Daniel, quem parou no meio do caminho, eu quero que tu vá até o fim. Não importa quantos largaram a cruz, tu, porém, vai até o fim. Não importa quantos desonraram o meu nome, tu, porém, vai até o fim. Não importa quantos estão se embaraçando com os negócios dessa vida, a minha voz é para você: tu, porém, permanece. Nós vemos que há pessoas que Deus é bem objetivo. Tem pessoas que Deus deixa viver achando, aquelas pessoas que estão vivendo de forma que venha a ser agradável a Deus, mas outras Deus restringe de algumas coisas. Outras pessoas Deus falam assim: não quero que você vá, não quero que você se comporte, não quero que você entre, não quero que você vista, não quero que você se fantasie. Tem pessoas que Deus é bem objetivo. Haja vista Sansão. Deus foi objetivo a Sansão: você não vai beber vinho, não vai tocar em morro. Deus foi objetivo. João Batista, uma outra pessoa. O próprio Jesus, uma outra pessoa. Então nós vemos que para alguns Deus é específico, e precisamos entender que Deus vai sempre observar um de um jeito e outro de outro. Cada um tem uma estrutura, cada um está disposto ou disponível a aguentar o peso daquilo que foi imposto sobre ele. Mas a relação de Daniel com Deus, e eu quero que você se coloque na condição de Daniel, é: tu, porém, vai até o fim. Deus não se agrada com aqueles que param no meio do caminho. Deus não se agrada com aqueles que param no meio da caminhada. Deus sim tem compromisso com aqueles que estão passando pela adversidade de cabeça erguida, chorando, gemendo,
o seu peito continua estufado, a sua visão continua daquele que é o autor e consumador da sua fé. Permaneça. Eu disse que há cerca de 4 versículos que me chamou a atenção em Daniel. O primeiro versículo é o capítulo 1, versículo 8, onde está escrito que Daniel, porém, está dizendo, Daniel decidiu, assentou no seu coração que não se contaminar com o manjar do rei. Daniel, quem é Daniel? Um jovem de 16 anos, ele já foi chegando a Babilônia com um propósito no seu coração. Vou chegar lá, mas o meu coração não vai estar inclinado para aquilo que tem lá. Daniel teve até o seu nome mudado, mas a identidade dele permaneceu a mesma. Daniel não se contaminou com o manjar do rei. Pois bem, nós vemos que dentro desse cenário, quando Daniel assentou, repita comigo, assentou. Tem versões que diz decidiu. E essa palavra assentar no original significa vestir. Não é vestir uma roupa bonita, uma roupa cara que você compra na Shopee. Não. Aqui o vestir é vestir, porque diz o texto, a Daniel assentou, Daniel vestiu o seu coração. Não é vestir como uma roupa, mas não uma roupa. Fala de proteção, porque o principal item que nos protege é a roupa. Então ele está protegendo o seu coração contra tudo que Babilônia pode tentar inserir no seu coração. Então ele chega a Babilônia já decidido, já com o coração blindado. Pode acontecer o que for, meu coração continua tendo um nome só. Então nós vemos aqui que essa vestimenta do coração, e nós precisamos entender que coração aqui não é o órgão que bombeia sangue, mas sim é a mente. Todas as vezes que você lê na Bíblia coração, está falando da mente, tá? Porque o coração é somente um músculo que bombeia sangue, ok? Uma perguntinha aqui: alguém já viu câncer no coração? Tem câncer de pele, tem câncer no cérebro, tem câncer no ovário, tem câncer não sei aonde, tem câncer em tudo quanto é parte do corpo, mas no coração não tem. Percebeu isso? Por quê? Porque o coração não para. Então não quer ser atingido por algum mal, não pare. Até porque alvo em movimento é mais difícil de ser atingido. Você é alvo do adversário, ele está todo o tempo lançando dardos inflamados, seta maligna, laço passarinheiro, armadilhas para querer te parar. Mas enquanto você estiver em movimento, um dia, quem sabe Deus se livre disso. Pode até ser que você seja atingido, mas você será atingido para você simplesmente observar: eu não posso parar, porque eu tenho alguma coisa que me espera além do rio azul. Então, quando fala de proteger o coração, fala sobre as 7 emoções. E Salomão disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então nós vemos que essa proteção do coração, ele simplesmente assentou no seu coração, chega lá para não se contaminar, é para que o seu coração não viesse a ser corrompido com aquilo que Babilônia já teria a proporção de corromper. Porque nós vemos aqui que toda corrupção é uma mancha, toda mancha é uma sujeira. E se Daniel era um jovem santo, tudo aquilo que entrasse de Babilônia nele iria sujar o templo do Espírito Santo, profanar o templo. E o que é profanação? Sujar, manchar, denegrir aquilo que é sagrado. Então é por isso que nós devemos proteger o nosso coração.
para que nada de fora venha sujar o templo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Quem gosta aqui de visitar ou morar numa casa suja? Se tu não gosta, imagina o Espírito, que é santo. Quando começa algumas sujeiras a entrar, ele se ausenta. Segundo versículo que me chama a atenção, em Daniel, capítulo 5, versículo 13, que diz que uma pergunta chega para ele, diante de um cenário agora, de uma próxima transição de império, grave isso. Agora, um dos filhos de Nabucodonosor, Belsazar, ele manda trazer os utensílios do templo de Jerusalém, que foi levado para a Babilônia, e começa a usar os utensílios de forma profana. Ele pega as taças de ouro que Salomão havia consagrado ao Senhor, pega todos os utensílios e começa a colocar na sua mesa, no seu banquete, para profanar aquilo que é sagrado. Profanação do santo, haverá sempre uma cobrança da parte de Deus. Quem profana aquilo que é santo será cobrado por Deus. Haja vista que tem pessoas que estão deixando se levar pela profanação que o mundo está propondo, mas você é santo, aquele Deus que te chamou é santo, então não se entregue com os manjares desse mundo. Você, quando entram ali aqueles utensílios de ouro dentro daquele palácio da Babilônia, de repente uma mão misteriosa, não foi a mão da família Adams, não, uma mão misteriosa, escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim, que significa: pesado fostes da balança e achado em falta. A sentença havia chegado naquela noite. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos Deus daria para o Império Babilônico permanecer de pé. Na mesma hora o rei ficou atônito, mandou procurar os sábios para saber o que significa aquela inscrição. Ninguém sabia o que significava, mas de repente alguém chama assim: mas tem um. Quem? Que o rei, seu pai, mandou trazer de Judá. Traz esse homem para cá. Quando Daniel chega, meus irmãos, Daniel ali já estava com 80 anos de idade. Quantos anos? Quantos anos? Ele chegou com quantos anos? Quantos anos? E agora estava com? Ele chegou com 16, agora estava com 80 anos. E a pergunta que o rei, o imperador Belsazar faz para ele é: és tu o mesmo Daniel dos cativos de Judá que meu pai, o rei, trouxe para cá? Olha a pergunta que ele faz. Com 16 anos ele chegou. O homem aqui, o rei aqui, nem tinha nascido ainda. E a pergunta que ele faz é: és tu o mesmo? Meu Deus, aleluia. O tempo passou e você permanece o mesmo? Já passou esse tempo todo, és tu aquele do início? És tu aquele que decidiu lá no início não se contaminar, não se corromper, não se entregar, não se prostituir. Você permanece o mesmo. Ah, pastor, o tempo passou. O tempo não corrompe ninguém, só revela que já é corrompido. Dinheiro corrompe, não, só revela quem já é. Política não corrompe, só revela quem já é. Só revela quem já é. Você vê também, pastor, foi Daniel? Não, a Bíblia diz que Caleb foi a mesma coisa. 45 anos se passaram.
40 anos recebeu a promessa, ela está com 85 e diz assim: ó, eu permaneço mesmo, a minha fé continua intacta, meu posicionamento continua o mesmo, eu permaneço mesmo, eu permaneço mesmo. Faça uma alta avaliação e veja, você ainda é o mesmo. Ah, pastor, já aconteceu tanta coisa, não importa, a circunstância não tem poder de definir. A tendência das circunstâncias de melhorar, de lapidar, até porque o que mutila é o pecado, o Espírito lapida. Então o tempo passa, se você mudou, reverte seus conceitos. Pastor, qual é o mandamento? Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Daniel nunca ouviu uma advertência como essa, porque ele permaneceu o mesmo. O tempo passou. A pergunta é: você permanece o mesmo? Pastor, qual o mesmo? No início, quando você tinha prazer em ir nas consagrações, e você tinha prazer de ir nos cultos. Ah, pastor, não, agora só porque eu me achava, eu estou aqui obrigado. Não, Deus não quer nada por obrigação, Deus quer por satisfação. Não adianta, irmão, eu não vou suavizar, porque Deus não vai pegar leve com você, Deus não pega leve com o filho. Sabe o que eu ouvi alguns meses atrás? Por aqui quase um ano. Deus não pega leve quem investiu pesado. Não está aguentando? Fica tranquilo. Se você pensa que não está aguentando, Deus reforça a estrutura. Aguenta mais. Respira fundo. Parar não é uma opção. Derrisca no seu vocabulário parar. Para de pensar em parar. Desista de desistir. Hoje você vem, pastor, não queria vir aqui, dá tempo de ir embora ainda, mas se não te quiser ficar aqui, aguenta, porque eu não vim pregar suavidade para você. Estamos no tempo do fim, e Deus, Ele vai se comprometer com aqueles que se inclinam o coração e buscar a face dele. Deus vai pegar leve com você e não vai suavizar agora você não. Deus investiu pesado, enviou o filho na cruz do Calvário, derramou sangue, prestigou para que você não está aqui hoje. Então o mínimo é: ergue essa cabeça, estufe o peito. Tem muita lenha para queimar ainda, tem muito terreno para você conquistar, tem muita terra para você alcançar, tem muita alma para você ganhar. Não para. Aleluia. Alaxude como a badanavas. Terceiro versículo que me chama a atenção, Daniel capítulo 6, versículo 28. Diz assim: e este Daniel, que este? Qual Daniel? Qual Daniel? Hã? E este Daniel prosperou no reinado de Dario e de Ciro o persa. E este Daniel, lembra? Daniel assentou, quantos anos? Quantos anos? Assentou no seu coração não se contaminar. Aí o rei pergunta: és tu aquele Daniel? Aqui 80 anos, né? Eu falei aqui 80 anos. És tu aquele Daniel que o meu pai, o rei, trouxe-nos de Judá? Aqui passaram-se cerca de 5 anos. E o texto continua: e este Daniel prosperou. Meus irmãos, o cabra começou lá e continuava, não, prosperando, com 85 anos. E tu aí pensando que está velho? Velho é o pecado e o diabo. Se está vivo, está respirando, tem muita coisa para você fazer ainda, não tem não?
não ingressou lá no início, Senhor, eu me entrego para ti. Se você se entregou para Ele de coração sem reserva, deixa Ele cuidar. E este Daniel prosperou no reinado, meus irmãos, de Dario e de Ciro Persa. Gente, aqui já mudou o império. Ele foi para lá, o império era de Nabucodonosor. Agora, o império da Babilônia, que durou mais de 40 anos, foi destruído, e outro império se inicia, que é o Medo Persa. E o texto diz: e este Daniel prosperou. Não foi o império que prosperou Daniel, é Daniel que prosperava onde ele ia. O texto diz que essa palavra prosperar significa atravessar, empurrar, cruzar o rio. Olha só o significado da palavra prosperar aqui: cruzar o rio. E para finalizar esse versículo aqui, prosperar significa ser útil. 85 anos e ele estava sendo útil. E você pensando que não tem uma vaguinha para você no reino de Deus? O que mais tem é vaga. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. O tempo vai passar, a seara vai continuar grande, os ceifeiros vão continuar pouco, porque tem sempre alguma coisa para fazer no reino de Deus. Ah, já tem muito, já tem um que toca teclado, já tem um que canta, já tem um que serve água, mas tem sempre, o banheiro está lá, o pátio está lá. Comece servindo pequeno por baixo. 85 anos e o camarada ainda era útil. Meu amigo, dá para colocar na tela aí o versículo só? Lucas 17:10, por favor. É pena que eu não consigo ver. Posso descer aqui? Posso? Lucas 17:10. Colocou aí? Apaga não, meu filho. Deixa isso quieto aí. Vamos ler? 1, 2, 3. Assim também. Segura aí. Quem está falando aqui é Jesus, tá? Falando para os discípulos. Falando para eles. Assim também vós. Quando fizeres tudo que vos ordenaram. Dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Glória. Assim também vós, quando vos mandardes fazer alguma coisa, dizeis, somos servos inútil, porque só fizemos o que nos foi mandado. Uma pergunta aqui: existe coisa pior do que o inútil? O inútil é aquilo que não serve, aquilo que não está prestando mais. E Jesus está falando aqui, ó, vocês, os discípulos, tá? Mas se encaixa a carapuça também, não tem problema não. Vocês são servos inúteis, porque estão fazendo somente o que lhes foi mandado. O que ele quis dizer aqui? Tem sempre alguma coisa a mais. Isso fala de excelência. Quer um conselho? Quem aqui é obreiro? Levante a mão, obreiro, levante a mão. E se falar que todo mundo é obreiro? Ah, pastor, eu sou membro. Aonde está na Bíblia isso? Membro do corpo. Tá, e qual é a função do membro? Né? Agir? Não é fazer?
Quem aqui já acordou com o braço dormente porque dormiu em cima do braço? Funcionou? Por um período você pensou que tinha dado um derrame, não é isso? Ficou dormente? Travou? É bom ou ruim? Horrível. Porque uma parte do seu corpo ficou paralisada. Imagine quando você vê um membro que não faz, sobrecarrega todo o corpo. Então aqui Daniel com 85 anos continuava sendo útil. E você aí querendo parar. Nem começou, já quer parar. Oh. Ei, quem vai muito longe com Deus não tem tempo de olhar para trás, não, tá? O caminho da volta é mais longo. Ah, pastor, não sei o que tem lá. Continua. Jesus, gente, se existe uma pessoa mais radical do que Cristo, eu desconheço. Aí ele é amor, e o amor é radical. Olha o que ele diz: se quem quiser ser meu discípulo, ninguém é obrigado. Quem quiser ser meu discípulo, pelo ponto, negue-se a si mesmo. Ou seja, abra mão das suas vontades. Tome a sua cruz, porque discípulo sem cruz não é discípulo, é seguidor. E siga-me com a cruz. Você levantou a mão, então você deixou de ser seguidor para ser discípulo. Então abra de fato mão das suas vontades e começa a produzir alguma coisa, tá? Porque nós começamos a ter um problema na atualidade, que Deus só vai julgar as obras daqueles que fizeram. Gente, Deus vai julgar daqueles que fizeram e daqueles que foram omissos em fazer. Tanto fazer como deixar de fazer, Deus vai cobrar, porque está escrito: quem sabe fazer o bem. Ah, você sabe, né? Há uns 15 anos atrás eu vi um pastor em um congresso, e aquilo ali, olha, 15 anos, o tempo passou e está aqui, ó. Ele soltou a frase: tudo que você vê é sua responsabilidade. E aquilo ficou marcado. De imediato eu vi um copo no chão e vi a frase. O que eu fiz? O que eu fiz? Ah, peguei. Porque tem pessoas desviadas daqui, assim, ó, eu não sou obreiro. Eu peguei o copo. Aí no dia depois, eu fui no banheiro da igreja e vi no chão papel toalha. A razão fala: tu não é obreiro. E a convicção de que eu sou rei para o reino. Tudo que você vê é sua responsabilidade. Até hoje eu gravei essa frase. Então eu peguei. Mesmo sendo evangelista na época. Então grave isso. Tudo que você vê é sua responsabilidade. Quarto versículo, eu estou encerrando já. Daniel 12:13, que foi o que nós lemos. Tu, porém, vai até o fim. Gente, vocês concordam comigo, tá? Tá funcionando isso aqui? Tá? Tô ficando importante. Só aqui que bota isso aqui em mim. Só aqui que bota isso aqui. É fácil. Você tem vergonha de falar a sua idade? Tem quantos anos? 34? 34 anos. Você concorda comigo para eu... se eu falar para ele assim, ó, qual é seu nome? Vinícius, você está proibido de parar. Vai até o fim. 34 anos, tá bom? Posso falar que ele deve ir até o fim? Sim ou não? Quem aqui tem 50 anos? Eu sei que a irmã corajosa,
e 50 anos, jubileu de ouro, né? Bem vivido, né, irmão? Muita experiência para contar, glória a Deus. Eu posso aconselhar a senhora, irmã, vai até o fim, não para não, continue. Você aceitaria esse conselho? Sim. Quem que tem 90 anos? Aqui Deus está falando para Daniel: tu, porém, vai até o fim. 90 anos. Uma coisa eu vou falar para ele que tem 34, para ela que tem 50. Daniel aqui, ele estava já contando os minutos para arrastar para cima. 90 anos, eu falo assim: opa, não parou. O fim não é o que você pensa, no fim não é onde você pensa. Se eu sou o autor da história, eu sei quando encerrar o livro. Daniel, tu, porém, vai até o fim. Porque somente aí, continua aqui assim: porque descansarás no final dos teus dias. Então, enquanto não chegou o fim, não tem descanso. Gente, você pensa que o cão descansa? Quando eu falo descansar, não falo assim: pastor, não posso tirar férias? Pode tirar férias, tira com a família, uma vez no ano, vai em Cancún, vai em Paris, esqueça tudo do Mercadão, tá? Não é tirar férias no parque não, no parque não. Vai tirar férias, projeta aí. Pastor, não tem como. Vê um lugar baratinho aí, sei lá, aluga um carro, vai viajar aí, vai para não sei aonde. Descansa, faz bem, oxigena a família, faz parte. Mas mesmo assim, não esquece das suas origens quando estiver lá. Fui um dia para Recife, fiquei agoniado, porque eu fiquei uma semana em Recife e eu queria um lugar para cultuar. Pastor, um lugar bonito daquele que tem tubarão, mas é bom. Queria cultuar em Recife, eu não estava aguentando mais ficar uma semana sem ir para o culto. Aí encontrei a igreja lá, a ADEP, lá em Recife, e fui lá cultuar. Eu não esqueci da origem. Aí sempre vem quando você pensa que como é que é? É um agente secreto, né? Porque está viajando, vem Você pode. O que você acha disso? Aí você tem que entrar com a palavra. Alguém te liga: foi engano, não foi engano, não. Jesus te ama. Acontece isso. E aqui nós vemos que Daniel recebe a ordem de Deus: tu, porém, vai até o fim. 90 anos, irmão. Porque na verdade Daniel, ele se mostrou um bom combatente. Ele não se prostrou, ele não abaixou a cabeça, ele permaneceu com ela erguida desde o capítulo 1. E nós vemos que, para falar de combate, eu não posso aqui me esquecer da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Porque na verdade o Timóteo aqui está também sofrendo umas pressões do seu ministério. E o apóstolo Paulo faz um convite extraordinário, um convite de amigo, um convite de faixa. Timóteo, fala, paizão, é assim? Olha o convite para tu, Timóteo: sofre, pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Que convite é esse, irmão? Convite para o sofrimento. Geralmente convidamos para comer uma pizza, para ir no passeio, para ir no monte. Agora, sofrer como um bom soldado, sim, porque só um bom soldado combate um bom combate. Porque está escrito, ele diz também: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu disse: a minha vida está quase indo embora, Timóteo,
mas o Senhor, o justo juiz, já tem reservado para mim uma coroa, não somente a mim, mas todos aqueles quanto amam a sua vinda. Ou seja, Timóteo foi chamado de bom soldado, porque ele iria estar vivenciando um bom combate. E se na verdade, se tem alguém que poderia falar que o combate era bom, esse alguém era Paulo. Paulo, ele sabia que o combate era bom. Por quê? O combate é bom, então ele sofreu 5 quarentenas de açoite menos 1. O combate é bom, 3 vezes foi açoitado com varas. O combate é bom, 1 vez foi apedrejado. O combate é bom, 3 vezes sofreu naufrágio. O combate é bom, 1 noite e 1 dia no abismo. O combate é bom, foi picado por uma víbora. O combate é bom, sofreu enfermidades. O combate é bom, foi esbofeteado por um mensageiro do diabo. O combate é bom, enfrentou abandono e traição. O combate é bom, foi perigos de salteadores, de rios, de nacionais, de internacionais, perigo do deserto, no mar, dos falsos irmãos. O combate é bom para aquele que é um bom soldado. Então fique tranquilo, o que você se está enfrentando nem se compara para aquilo que Deus há de revelar sobre a sua vida. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por gentileza. Eu estou pregando nessa noite para aqueles que não querem parar no meio do caminho. Se você não quer parar, mas essa semana ou algum tempo pensou, eu vou parar, vem aqui na frente, nós iremos orar por você, porque haverá oxigênio do céu para você continuar nessa caminhada. Sabe o seu lugar aqui? Só para quem é corajoso. Corajoso não é aquele que abandona o barco. Corajoso é aquele que, mesmo que o barco está enfrentando algumas dificuldades, permanece, 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 porque só haverá recompensa para aqueles que cruzarem a linha de chegada. Seja sincero com você mesmo. Você pensou em parar há um tempo atrás. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Essa é a oportunidade. Não, amanhã não vem, não, hoje. Você não sabe se ela vai estar vivo. Hoje é o dia que o trouxe aqui. Não, pastor, mas a mensagem é para fulano que não veio. Deus se esqueceu. Deus ele falhou. Não vou trazer fulano e trazer você para que você possa ouvir essa mensagem. Não, Deus não erra. Deus não está equivocado, é você mesmo. Você que veio aqui, até aqui conduzido por Ele. Você vê que na Olimpíada só é condecorado, só é premiado quem cruza a linha de chegada, quem vence a maratona, quem vence a competição, não é assim? Estamos vivenciando tempos de dificuldades. É uma maratona que estamos vivenciando. E Deus quer te condecorar. Deus quer te coroar. Mas somente haverá coroação após você cruzar a linha de chegada. Existem 7, no mínimo 7 premiações para aqueles que vencerem em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 versículo 7 diz o seguinte: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2 versículo 11: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2 versículo 17: ao que vencer, vai comer do maná escondido, vai ganhar uma pedra branca com um novo nome. Apocalipse capítulo 2 versículo 26 e 27: ao que vencer, receberá poder sobre as nações e as regerá com vara de ferro. Apocalipse capítulo 3 versículo 5: será vestido com vestes brancas, não terá o nome riscado no livro da vida, terá o nome
confessado por Jesus ao Pai. Apocalipse capítulo 3, versículo 12 diz que ao que vencer será coluna do templo de Deus e terá o nome de Deus carimbado sobre si. Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz que aquele que vencer assentará com Jesus em seu trono. E para acabar, a Bíblia diz que aquele que vencer e cruzar a linha de chegada vai receber maior galardão, a maior promessa. Qual é? Verá Jesus, verá Jesus, verá Jesus como Ele é, como Ele é. Essas promessas são somente para aqueles que vencer. Quem quer vencer aqui? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você não quer parar, você quer vencer. Então sai do seu lugar que nós iremos orar, porque somente alcançará a promessa quem vencer. Canta, minha filha, canta, 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 porque Deus vai agir no meio daqueles que estão passando por um processo para fortalecê-lo. Haverá o oxigênio de Deus para que você possa avançar, 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 avance. Aleluia! Oh Deus, Deus sabe. Aleluia! Enquanto você vem aqui na frente, ao renovo de Deus para a tua vida, seja renovado nessa noite. Você não vai parar e nem pode parar. Há pessoas que estão se esperando na tua caminhada. Avance, 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 avance. Eu quero aqui os obreiros, vem aqui na frente, vem aqui na frente, vamos orar aqui. Eles estão aqui com as mãos, vem cá os obreiros, isso, vamos com as mãos. Hoje é a noite que o Senhor reservou para que você já está aqui totalmente fortalecido. Você não vai parar. A sua vida é inspiração para muitas pessoas, mesmo que você não saiba. Hoje é a noite, põe com as mãos e ministre, e põe as mãos e ministre. Hoje é a noite de renovo, é a noite de renovo. Seja renovada, isso, isso. Deus está falando, Deus está falando. Hoje é a noite, hoje é a noite, hoje é a noite. Bota a mão, bota a mão. Isso, aleluia. Começa a vai cantar, minha filha. Isso, isso. Receba o renovo da parte de Deus. Receba o oxigênio dos céus para avançar. Avançar. Seja fortalecido. Seja fortalecida. Em nome de Jesus. Receba o renovo que vieste buscar nessa noite. Hoje é a noite que o Senhor reservou para você ser renovado. A renovo do céu. Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, não vai parar. Deixa quem quiser parar. Você permanece. Permaneça. Permaneça. Ele mata lá na sura e cala a aleluia. Aí no banco.
O Senhor te trouxe aqui para ser renovado. Tem força já do céu sobre a tua vida nessa noite. Não sairás daqui da mesma forma que entrou. Foram muitas afrontas, desrespeitos contra a sua pessoa, mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para você ter a sua alma refrigerada. Há um refrigério sobre a tua vida. Põe a mão sobre o seu coração. Põe a mão sobre o seu coração. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Senhor Deus, aí estão os teus filhos, a tua igreja, o teu povo. Ó Deus, aqueles que o Senhor selecionou para estar aqui nesta noite. O Senhor não erra o endereço, o Senhor sabe daqueles que precisam, o dilema de cada um, o processo de cada um, o cuidado que cada um precisa, ó Pai. Então nós pedimos aqui a Ti, se essa noite venha ser um divisor de águas. Sopra o teu vento, fortaleça o fraco, encha o vazio, alegra o triste, cura o enfermo. Ó Deus poderoso, trabalha em favor daqueles que esperam em Ti. Manifeste teu poder. Não permita, Senhor amado, que a fé, que a esperança venha se resvair pela caminhada, mas que esta noite, meu Senhor, a tua unção, o teu bálsamo, a tua graça, o teu poder, a tua virtude